Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas para você que está conosco. O Ensine Palestra é um canal voltado para o conhecimento, para o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que está chegando agora no canal. Eu quero deixar o meu convite para você se inscrever, para você fazer parte da nossa comunidade. Eu também gostaria de convidar você para ativar o sininho e assim você estará a cada vez que sair um vídeo novo, e toda quarta-feira nós estamos lançando um vídeo novo do canal, você será notificado. Assim que o vídeo sair com o sininho ativado, você será notificado sobre a postagem desse vídeo. Você que já está conosco, você que já faz parte da nossa comunidade, você que a toda semana está aqui conosco, abençoando o nosso canal, também temos certeza que o nosso canal tem servido de bênção para você. Você que já faz parte da nossa comunidade, nosso muito obrigado. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela confiança no nosso canal. Eu gostaria de fazer um pedido especial para você que já está inscrito e você que já tem o sininho ativado. Muitas pessoas estão me comentando que não estão recebendo a notificação. Então, eu gostaria de convidar a você que já está inscrito no canal, que já tem o sininho ativado, para desativar o sininho e depois ativar novamente. Não sabemos porquê, mas por vezes o YouTube, mesmo para aqueles que têm o sininho ativado, não manda notificação. Aí o pessoal desativa o sininho, ativa novamente e aí a notificação segue normal. Então, gostaríamos de convidar você para fazer isso. Você gostaria também que deixasse o seu comentário, gostaria que você fizesse um comentário para nós sabermos o feedback, para nós termos o feedback do vídeo. Gostaríamos de que você curtisse esse vídeo também e ainda passasse adiante. Gostaríamos que você passasse adiante esse vídeo e colocasse nas suas redes para que outras pessoas também sejam edificadas com esse vídeo. Vamos juntos então para mais um estudo da semana. Estamos chegando para comentar a revista Lições Bíblicas, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no quarto trimestre de 2020, estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos juntos para mais uma lição dessa semana. Que Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós. Chegamos à nossa lição número 5. Lição 5, o lamento de Jó. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó. É uma leitura bem extensa, é uma leitura que tem vários versículos que fazem parte dela, mais precisamente do capítulo 3, versículos 1 ao 26. Nós gostaríamos de convidar você para fazer leitura na sua Bíblia, para que você possa ter então o pano de fundo para todo o assunto que vai estar sendo relacionado na lição de hoje, para todo o assunto que vai estar sendo descortinado a partir de agora. E você que tem a sua revista em mãos, poderá fazer uso dela. Você que não tem a revista, fique tranquilo. Esta passagem na Bíblia, Jó capítulo 3, versículos 1 ao 26, vai lhe dar perfeita noção do tema que nós estaremos estudando. Nosso primeiro tópico, primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Primeiro subtópico, por que nasci? Segundo subtópico, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Terceiro subtópico, que em vez de ordem viesse o caos. Nós encontramos agora no livro de Jó a chegada dos seus 3 amigos que vêm para prestar solidariedade ao nosso Jó. Jó recebe então a visita de Elifaz, de Bildade e de Zofar. A princípio eles ficam contemplando o sofrimento de Jó. Por 7 dias e 7 noites nada falaram, apenas assistiram doloridos às agruras de Jó. Ao cabo de uma semana, cada um expôs o seu ponto de vista acerca do sofrimento de Jó. A chegada dos amigos de Jó está ali no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11. Será que seriam amigos verdadeiros realmente essas 3 visitas? Jó recebe 3 amigos que vieram lhe prestar apoio. O termo hebraico para amigo aqui é rea, que serve para definir amigo, vizinho ou ainda colega. Esses 3 que visitam Jó seriam classificados como colegas intelectuais de Jó. Então ali, para prestar a sua solidariedade, eles se chegam, ficam ali calados por 7 dias e depois eles começam, um por um, a debater as causas de tanto sofrimento, um sofrimento desproporcional que Jó estava passando. Ao decorrer do estudo, nós estaremos analisando o pensamento de cada um deles
e as teologias propostas para cada um para explicar o porquê do sofrimento de seu amigo. Ao se depararem com uma cena tão triste, eles não conseguem esboçar nenhuma reação frente ao sofrimento de Jó. Tamanha a perplexidade que se abateu sobre eles ao verem seu amigo em estado lastimável. Capítulo 2, versículo 13 de Jó. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. No capítulo 3, Jó vai romper o silêncio e iniciar um longo processo de dor e lamento que levará o leitor à comoção pelo seu estado. E nós já informamos a você a leitura bíblica em classe e vamos agora entrar nessa leitura. Nós vamos agora citar algumas partes da leitura e vamos contextualizar para sabermos, entendermos melhor tudo o que estava se passando com Jó. Capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó aqui inicia o seu lamento. O processo de lamento de Jó foi constante e doloroso. E ainda mais, foi duradouro. Durou muito tempo. Sua aparência, ao mesmo tempo que assustava, também causava pena e dor em quem a contemplava. Era triste o seu estado. Ele rompeu o longo silêncio. Já não era mais alguém paciente e resignado. A resignação deu lugar a um lamento triste e apavorante. Suas palavras chocam, são pesadas. Não existe suavidade em suas frases. Ele começa a expressar a sua aversão a tudo aquilo que está sentindo. Ele começa agora em versos expressar a tudo aquilo, todo o sofrimento que estava sentindo. Não fala das dores das chagas, não fala do quanto estão doendo suas feridas, não reclama da falta de uma posição que lhe seja confortável para dormir. Ele não consegue dormir. As doenças de Jó já foram motivos de assunto deste nosso estudo. Agora elas estão corroendo Jó. Seu corpo já está contaminado pelas enfermidades e sua alma está perturbada, inquieta. Se pudesse gritar com todas as suas forças, Jó faria, mas até isso lhe parecia difícil. É incrível o opróbrio desse homem. Satanás sai de cena. Ele não é mais citado aqui no livro de Jó, mas ele está agora como um paciente espectador. Fizera, na sua concepção maldosa, um trabalho eficiente. Jó estava ali acometido das mais severas enfermidades. Agora seria questão de tempo até a confirmação da sua tese. Seria uma questão de tempo até Jó amaldiçoar a Deus, abandonar suas convicções, desistir de sua abnegada confiança no Altíssimo. Seria a qualquer momento. Porém, as horas e dias foram passando e Jó não se revoltou contra Deus. Não o desprezava. Satanás não acreditava. Tudo o que poderia ser feito se fez para que Jó desistisse. E ele não desistiu. Ao invés disso, Jó começava a conjecturar sobre sua própria existência. Aqui no capítulo 3, nós temos o início da poesia no livro de Jó. O capítulo 3 do livro de Jó dá início à série poética que encontramos em todo o livro. Lembrando que o início do livro e o final do livro são considerados como históricos e o miolo, digamos assim, do livro, ele tem uma grande vertente poética. Lembrando que se trata de poesia hebraica. Por isso, nós, se não formos informados que é um livro poético, nós vamos passar batido, como se diz. Lembrando que a poesia hebraica ela guarda algumas características que diferem da poesia ocidental. Nós estudamos isso no primeiro vídeo. Aliás, se você quiser assistir o nosso vídeo, a nossa playlist sobre o livro de Jó, fique à vontade. Vá lá no nosso canal, entre aqui no nosso canal. Você já está no nosso canal, para nossa alegria, você já está no nosso canal. Então, participe então dessas playlists, assista essas playlists e você estará conhecendo então ainda algumas coisas que são bem interessantes, alguns detalhes bem interessantes para você conhecer o contexto da vida de Jó. Bom, a poesia hebraica é diferente da poesia ocidental, então por isso ela guarda algumas características e a pessoa que não sabe que está lendo o livro poético não vai entender a poesia hebraica, mas a poesia hebraica acontece sim aqui no livro de Jó. Vamos então analisar algumas partes da leitura que nós fizemos e vamos contextualizar.
Depois disto, abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Amaldiçoar significa condenar, reprovar. Jó estava dizendo que o dia do seu nascimento não deveria sequer ter existido. Pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Se houvesse a possibilidade de excluir o dia de seu nascimento, Jó o faria. Na sua concepção, nas suas palavras, agora aquele dia estava se mostrando em um momento absolutamente lamentável, indesejável e execrável. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó parece querer pedir a Deus que risque da existência o próprio dia do nascimento. Simplesmente apague essa página da história da humanidade. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. A escuridão deveria, nas palavras de Jó, dominar sobre o dia do seu nascedouro. A sombra da morte deveria pairar sobre o dia do seu nascimento. Assim, não haveria nascimento, não haveria o seu próprio nascimento. O desejo da escuridão, ou trevas, era a maldição mais veemente que alguém poderia lançar sobre um dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número de meses. Para Jó, esse seria um dia fatídico. Não deveria ter sido contado, e não merecia esse dia, ao menos, constar no calendário. Esse dia não deveria ser contado como mais um dos dias do ano. Deveria ser subtraído dos demais dias. Não deveria existir. Jó coloca em terra arrasada o dia do seu nascimento. Jó despreza, pisa em cima do dia do seu nascimento. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Primeiro subtópico, descansando em paz. Segundo subtópico, livre de tribulações. Terceiro subtópico, uma realidade para o cristão. Continuando então a análise do texto, por que não fechou as portas do ventre? Jó anuncia seu desejo de que sua mãe nunca o tivera. Se não fosse possível a ela ter um filho, teria sido melhor. Evitaria-se assim todo o sofrimento que agora apenas estava começando. Segundo alguns estudiosos, nós já falamos isso em outro vídeo, o lamento de Jó teve uma duração de 9 meses a 1 ano e meio. 9 meses a 1 ano e meio, segundo estudiosos, porque a Bíblia não vaticina. E se a Bíblia não afirma, nós podemos então apenas conjecturar. Mas é a conclusão de alguns estudiosos e nós estamos trazendo essa informação para você. Então agora somente estava começando esse processo doloroso na vida de Jó. Somente estava começando essa grande, permita-me usar essa expressão, novela na vida de Jó. Continuamos então a análise do texto. Por que não morri eu desde a madre, nascido morto? Se Jó tivesse morrido no parto, ele já não existiria. Não existiriam os males e sequer existiriam as dores, as chagas, se ele tivesse nascido morto. E em saindo do ventre não expirei. Continua Jó divagando. Uma outra opção colocada por Jó, ele ter morrido logo antes de nascer. Jó vai ainda mais longe, no capítulo 3, versículo 16. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Jó chega ao ponto de dizer que se sua mãe tivesse o abortado, ele não teria nascido. Claro, nós devemos fazer aqui uma distinção bem importante. Jó não estava dizendo que sua mãe deveria ter provocado um aborto,
que sua mãe deveria ter premeditado um aborto. Não, ele diz que se houvesse ao acaso acontecido um aborto sem a intervenção de sua mãe, seria muito melhor, porque ele não teria nascido. Então as opções elencadas por Jó: ele ter nascido morto, ele ter morrido um pouco depois de nascer, ou ainda ter um aborto. Um aborto. Olha a lamúria, olha a tristeza, olha o desencanto, a aflição, a dor de Jó, falando alto, e através da poesia, Jó se lamentando. Através da poesia, Jó trazendo à tona o seu sentimento, a sua dor. Lembre-se que os amigos de Jó estavam ali apenas ouvindo ele. Eles estavam calados por 7 dias, ninguém falou nada. Agora Jó rompe o silêncio, ele começa a se lamuriar, ele começa a conversar, ele começa o diálogo. Na verdade não é um diálogo, aqui é feito um monólogo. É o monólogo de Jó. Jó falando e os seus amigos apenas escutando, apenas observando, apenas processando mentalmente. Depois cada um deles, a partir da próxima semana, cada um deles vai desfilar aqui todas as suas convicções acerca do sofrimento de Jó, todas as suas percepções acerca do sofrimento de Jó. Nós vamos conhecer cada uma delas, cada teologia que está embarcada em cada palavra, em cada frase, em cada sentença dos amigos de Jó. Hoje nós estamos estudando as palavras tétricas, as palavras tristes, as palavras amargas de Jó, falando de si próprio, falando do seu sofrimento, falando de sua dor, falando da sua angústia, falando da sua lamúria. Hoje nós estamos aqui com o lamento de Jó. E nós agora temos algumas constatações acerca do lamento de Jó. Jó em nenhum momento murmurou contra Deus. Vamos aqui falar sobre um pouco de murmuração. Vamos recorrer ao apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. E o texto segue. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A definição de murmuração, segundo o dicionário Preobrian da língua portuguesa, diz que é o ato de falar mal de algo ou alguém, uma maledicência. Jó não falou mal de Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. A murmuração na prática. A murmuração, ela é dizer algo em voz baixa, é segredar, é censurar disfarçadamente, é conversar com alguém difamando outra pessoa. A murmuração na igreja. No âmbito da igreja é o membro falando mal do pastor. Até mesmo, muitas vezes, o pastor falando mal de um de seus membros. Murmuração e desabafo. Desabafo é contar algo para alguém. Desabafar é confessar sua angústia, é confessar seus desejos, é falar sobre seus planos. Quem desabafa não tem a intenção de responsabilizar ninguém. Quem desabafa quer muitas vezes um conselho. Qual é a diferença entre reclamação e murmuração? Reclamação é falar mal de alguém ou de uma situação em voz alta para que todos ouçam. A reclamação pode ser honesta quando se reclama diretamente para a pessoa. E nós vamos ver aqui, voltando para o livro de Jó, que Jó reclama, que Jó muitas vezes questiona a Deus. Aliás, ele faz uma série de questionamentos a Deus. Ele faz uma série de interrogações a Deus. Ele faz uma série de reclames a Deus. Ele faz uma série de reivindicações a Deus. Nós vamos estudar isso ao longo do nosso estudo, ao longo do nosso tempo que nós estaremos estudando até dezembro. Este trabalho aqui é trimestral e nós vamos estudar o livro de Jó até dezembro e nós vamos ver tudo isso acontecendo, essas reclamações, essas petições, essas observações sobre Jó em relação a Deus. Agora a murmuração. Murmuração é diferente da reclamação. A murmuração é falar mal de alguém em voz baixa, um sussurro. O murmurador pede segredo. O murmurador fala escondido. O murmurador fala às escuras.
Diferença entre maledicente e murmurador. O maledicente fala mal dos outros. O murmurador fala mal dos outros, das circunstâncias e muitas vezes de si próprio. O murmurador é o joio. A murmuração é o joio. E nós sabemos que o joio e o trigo estão juntos, não se separam, nascem muitas vezes juntos, crescem juntos, mas serão separados no final dos dias. Para vencermos esse assunto sobre murmuração, o que a murmuração atrai? Coisas ruins. Crente desanimado e crente desanimador, trazendo para o nosso quintal. O que dizem sobre a murmuração? A murmuração é a pichação da alma, o pecado da ingratidão. Os traços de um murmurador, uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo. De novo, voltando para o livro de Jó. Jó, ele não era negativo, ele não era uma pessoa para baixo. Ele estava agora em um período negativo, estava agora passando por um grande deserto e estava, claro, amargurado. Estava, claro, nesse momento, nesse episódio, em um sentimento negativo. Mas a vida dele não era negativista. Ele não tinha uma personalidade negativista. Mas já que nós estamos falando de murmuração, como tratar um murmurador? Repreenda. Confronte, afaste-se. O murmurador deve sentir-se mal ao falar de alguém para nós, porque iremos nós repreender a conversa que não leva a nada. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 20, sem lenha o fogo se apagará, e não ao vento intrigante, ou muitas vezes em algumas expressões dizem maledicente ou maldizente, cessará a contenda. Como parar de murmurar? Se eu estou falando agora com alguém que tem esse hábito. Parar de ficar focando nos pontos negativos. Começar a pensar nos pontos positivos. Detectar os problemas, os erros e tentar corrigir eles. Oferecer ajuda para resolver as situações difíceis. Murmuração e a história de Jó. Voltamos novamente ao livro de Jó. A lamentação no livro de Jó. Jó não murmurou. Jó lamentou. E a lamentação de Jó tinha a ver com choro amargurado. A lamentação ela era comum no mundo antigo, era uma prática recorrente no mundo antigo. As lamentações no mundo antigo eram uma forma de oração. As lamentações diziam respeito a um coração aberto e contrito. Chegamos agora então ao nosso terceiro tópico, terceiro lamento de Jó. Por que continuou vivo? Primeiro subtópico, vale a pena viver? Segundo subtópico, sem o favor de Deus. Terceiro subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Outras constatações que nós chegamos acerca do lamento de Jó. Ele não amaldiçoou os povos que levaram suas ovelhas, seus camelos. Ele não amaldiçoou a natureza. Ele não amaldiçoou a Deus, contrariando os conselhos de sua esposa e contrariando a expectativa de Satanás. Satanás agora estava ali passivo, estava assistindo, estava como um espectador. Ele fora tão ativo, fizera todo aquele redemoinho na vida de Jó, todo aquele temporal na vida de Jó, colocou Jó no olho de furacão, lembrando que sob a supervisão de Deus, porque Deus em nenhum momento perdeu o controle, porque Deus, ele permitiu que Satanás tocasse em algumas particularidades de Jó, a sua saúde, na sua família, mas jamais o Satanás pôde tocar na vida de Jó. Porque se ele pudesse tocar na vida de Jó, ele mataria Jó. Você já pensou nisso? Você já analisou? Você já parou para pensar? Satanás teria matado Jó? Satanás queria, na verdade, que Jó murmurasse. Satanás, na verdade, queria que Jó amaldiçoasse Deus. Satanás queria que Jó desistisse. Então, Jó precisaria ficar vivo para fazer tudo isso. Mas sim, se Satanás pudesse dar um golpe fatal em Jó, ele daria. Ele mataria Jó. Mas Deus disse, na vida dele você não vai tocar. E ele não pôde tocar na vida de Jó. Mas, segundo algumas pessoas, alguns estudiosos, mais especificamente, Jó esteve muito próximo de blasfemar. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento, editado pela Central Gospel, afirma que Jó chegou muito perto da blasfêmia. Eu vou aqui fazer a citação, então, do que diz um trecho da página 789.
quando abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, chegou perto da blasfêmia. A palavra hebraica para amaldiçoar, com o sentido de ser com desprezo, é empregada em outras passagens bíblicas para maldizer a Deus. Êxodo, capítulo 22, versículo 28, Levítico, capítulo 24, versículo 15. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, Jó não tinha um sentimento suicida. Jó não apresentou traços de um suicida em potencial. Em nenhum momento ele pensou em tirar a própria vida. Por mais que definhasse, ele tinha o intuito de viver. Ele tinha o intuito da sobrevivência. Sobreviver a toda a agrura que ele estava passando, a toda a agrura que lhe era imposta. Eu gostaria de fazer uma aplicação pessoal com você. Você em algum momento da sua vida já passou por um problema tão grande, tão desesperador, que passou pela sua cabeça desistir? E talvez até mesmo desistir da própria vida, da própria existência? Nós passamos por momentos difíceis, momentos de provação, momentos de angústia. Muitas vezes nós não temos a companhia de pessoas, como Jó teve a companhia de seus amigos para partilhar daquela dor, daquele sofrimento. Embora eles depois foram muito enérgicos para com Jó, nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Mas talvez nós estejamos solitários. Talvez você em algum momento tenha passado pela solidão e o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza foi algo que você não expressou para ninguém. Talvez no seu quarto, talvez no escuro, você tentou esconder essa fragilidade que estava sentindo. Talvez esconder essa fragilidade em um sorriso, talvez esconder essa fragilidade em alguma outra manifestação de alegria ou uma alegria que era apenas aparente. Será que você já pensou em desistir? Será que ainda passa pela sua cabeça esse sentimento? Será que ainda passa pela sua cabeça o sentimento de tristeza, de revolta, talvez, ou de reclamar, de pensar que ninguém está ajudando você ou que ninguém está ao seu lado, você está repleto de pessoas ao lado, repleto de pessoas ao redor, mas parece que ninguém está atento aos seus problemas? Muitas coisas nós temos que passar sozinhos. Muitos desertos nós temos que atravessar sozinhos, sem a companhia de ninguém, apenas a companhia de Deus, que nunca nos deixa em nenhum momento. Mas se você está pensando em desistir, eu quero dizer para você, não desista, não pare, prossiga. Por mais triste, por mais cruel que pareça aos seus próprios olhos, não desista. Peça a graça a Deus, a graça de Deus. Peça a Deus que o ajude a passar por esse momento. Se for preciso, busque um conselho, busque uma pessoa amiga, busque alguém em quem você confia, busque o seu pastor, busque um conselheiro, busque um casal de conselheiros, busque aqueles representantes ali da sua igreja, da sua congregação, que trabalham com a família para ajudar você. Talvez você não pertença a uma comunidade religiosa, talvez você não pertença a uma comunidade evangélica, talvez você realmente não tenha alguém em vista, alguém que possa realmente receber as suas queixas, receber as suas inquietações, receber o seu lamúrio. Talvez você não encontre alguém a quem possa falar, a quem possa desabafar. Mas faça o seguinte: quer um conselho? Por favor, aceite esse conselho. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho e peça a Deus que Ele o conforte. Peça a Deus que Ele ajude você a passar por esse problema, por essa dificuldade. Que Ele ajude você a passar por todas essas dificuldades, por todos esses percalços. E nunca, absolutamente nunca desista. Quem desiste é fraco e você não é fraco. Eu não estou falando para uma pessoa fraca, eu estou falando para uma pessoa forte, uma pessoa que pode e vai vencer, uma pessoa que tem tudo para vencer. Talvez não conheça o seu próprio potencial, mas Deus vai mostrar para você. A minha oração é essa: que Deus mostre para você o seu potencial, as suas qualidades, que talvez estejam ocultas aos seus próprios olhos. Talvez problemas, talvez angústias, talvez as tristezas estejam encobrindo a sua visão para que você não enxergue seu próprio potencial. Deus quer investir no seu potencial. Deus quer investir em você. Deixe que Ele faça isso. Deixe que Ele invista em você.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a você que esteve conosco. Muito obrigado a você que esteve aqui na nossa aula, que esteve aqui no nosso vídeo. Foi um prazer muito grande ter a sua companhia. E queremos contar com ela para os próximos vídeos, para as próximas semanas. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e nós esperamos por você. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e esteja conosco na próxima semana. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós.